Olá a todos e a todas, eu quero agradecer a todos os nossos participantes das aulas, muito obrigado, as dezenas de agradecimentos, de retorno, queria agradecer aqui antemão. Continuem nos prestigiando, dando os feedback, tirando dúvidas, e é exatamente a aula de hoje, a de número 5, nós vamos tratar sobre gratuidade da justiça, porque vem várias perguntas acerca desse tema que é novo, aparentemente novo, né? Mas é uma repetição simples, porque houve umas modificações, nós vamos ver agora alguns embates que a gente pode fazer sobre esse tema tão precioso que é a gratuidade, tá bom? Então, continue também vão lá no canal do Instagram e no nosso canal do YouTube, se inscrevam, dê lá um likezinho para a gente, né, reforçar isso. Muita gente assiste, mas não se inscreve, se inscrevam, né? Nos ajude para poder manter o canal, é uma coisa até interessante, né? Mas vamos lá mudar essa força. Eu queria agradecer a vocês, então vamos lá nessa aula extraordinária que é de número 5, que é sobre gratuidade. Bem, para a gente começar a aula, a gente tem que saber que o artigo da nossa Constituição, no artigo 5º, ele nos remete que nós temos um direito constitucional de estar em juízo, né? O artigo 5º, ele lá nos traduz que nós temos, né, o direito de participar da justiça. Então, o acesso à justiça é dado a todas as pessoas que estão no nosso território e que podem se sentir, né, infringidas por algum direito material seu. Então, ele pode buscar em juízo, né, dirimir esse conflito, tá certo? Mas antes de tudo, vamos definir uma nomenclatura do que seria a gratuidade da justiça. Primeiro, pessoal, tem que saber o que é assistência jurídica. É exatamente aquele que é hipossuficiente mesmo, não tem recurso, e o Estado tem o aparelhamento para fazer com que esse direito constitucional se faça presente. Então, é exatamente aquele hipossuficiente. Não só tem que assisti-lo dentro ou fora da justiça. Como é isso? Então, ele pode impetrar recursos administrativos ou pedidos administrativos, requerimentos, orientações judiciais ou extrajudiciais para aquele hipossuficiente e ajuizar as ações, ou seja, ele pode estar na fase administrativa ou na fase judicial, ok? Então essa é a assistência jurídica, que é a obrigação do Estado a ser o hipossuficiente. Aí nós temos a chamada assistência judiciária, né, que é a própria postulação em juízo dentro da assistência jurídica, que é patrocinado pelas causas pela Defensoria Pública, advogado ativo e as entidades de núcleo das advocacias e os advogados particulares de forma pro bono, que é de graça, ok? E tem a justiça gratuita, a gratuidade da justiça. Então, que é esse tema assim que é tão intrigante para a gente. Quem é esse? Não é o hipossuficiente, ele é aquele que comprova a sua insuficiência de recursos. Olha o termo que é usado pela legislação, o artigo 98, que é o insuficiente de recursos, não o hipossuficiente. Então, quando a gente começa a definir a nomenclatura, a gente começa a entender, né, a gratuidade da justiça, certo? Então, a gente começa a diferenciar isso. É para quê? Para quem é a gratuidade da justiça? Quem tem direito à gratuidade da justiça? São as perguntas que a gente fica aqui a responder. Primeiro, quem tem direito à gratuidade? A gratuidade ela pode ser requerida pela pessoa física, pessoa natural, ou a pessoa jurídica, pelo estrangeiro ou pelo nacional. Todas essas pessoas, elas têm direito, provando a sua incapacidade de recurso, a sua insuficiência de recurso, em pleitear a gratuidade da justiça, ok? Então, essas são as pessoas que têm direito a ela. O hipossuficiente, que nós já vimos, aquele que realmente não tem nenhuma capacidade, que o Estado tem a obrigatoriedade de prestar essa assessoria jurídica, seja administrativa ou judicial, e a aquele insuficiente de recursos, que pode pleitear em juízo a gratuidade da justiça, ok? Então a gente já vai começando a definir essa nomenclatura. Outra coisa, pessoal, a lei que amparava essa gratuidade era a 10.060 de 50. Ela foi revogada pelo artigo 1072 do Código de Processo Civil,
que diz que as legislações que são conflituosas com as novas regras, elas ficam revogadas. E assim, alguns artigos daquela lei, como artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 6º, artigo 7º, 11º, 12º e 17º, foram revogadas. Ficou remanescentes o artigo 14, o artigo 15, 16 e 18 daquela lei que tratava do assunto, né? Que é a lei 1060 de 1950. Então, a gente tem que ter essa noção, dá uma olhadinha lá na lei, que a gente aqui não vai dar para repetir, mas que você saiba disso. Então, você sabe que o artigo 98 trata exatamente da gratuidade. E ele começa o artigo logo na sua cabeça, no caput, que é a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas e os honorários advocatícios quem tem a gratuidade da justiça. Então veja que a palavra que ele usa, como nós já fizemos e frisamos, é a insuficiência de recursos, ok? E isso gera algumas interpelações que sempre nos mandam, né, no privado, quando fazem aquele indeferimento. Então as pessoas sempre nos procuram para isso. Tipo, uma pergunta que sempre é feita, que aqui eu vou responder, que essa é a intenção da aula, é buscar algumas dúvidas que nós profissionais e estudantes temos nesse curso. Tipo, você pode pedir a gratuidade após a sentença? Então a gente já vê que o momento de você requerer a gratuidade é na petição inicial, esse é o momento, né? Você pede a gratuidade da justiça, na contestação, que seria a sua peça inicial, e também pode pedir em recursos, ok? Pode pedir em recursos. Então, saiba vocês que você pode pedir isso. E também, certo? O terceiro interessado que entrar no processo também pode requerer, ali naquele momento, a gratuidade da justiça. Mas eu posso pedir após a sentença? Pode, pessoal. Você pode sim pedir, mas o que é que acontece? O pedido que você faz no curso do processo, né? O processo tem uma linha, né? Tem fases, ele não retroage, ou seja, ele não é ex nunc, o efeito dele é ex nunc, quer dizer, ele não retroage para fazer aqueles efeitos. Se você pede na sentença, aquilo que você pagou, está pago. Vai ser doravante. Então, o ideal é que você já o peça onde? Na petição inicial, ok? É super interessante isso, porque os atos que vão sendo feitos, você pode requerer isso, tá certo? É uma coisa que a gente tem que prestar atenção nisso. É possível requerer em qualquer fase do processo? Eu já disse a vocês que sim, que você pode requerer em qualquer fase do processo, desde que você fique sabendo que ela não retroaja. O momento de pedir nós já dissemos, né? Que é aquele quando você entra. Outra coisa, que uma dúvida que muita gente nos tem é se eu tenho que pedir de novo, no cumprimento de sentença, a gratuidade da justiça. O que é o cumprimento de sentença? Sai a sentença, aí você faz os cálculos e manda ao juiz, para o juiz intimar a parte contrária, para que ele faça a efetivação, né, daquilo que a sentença gerou de obrigação. Aí às vezes tem valores. Ora, se você já tem indeferido a gratuidade da justiça, você não precisa pedir de novo, se você é beneficiário. Mas eu posso pedir ali se eu não for? Pode. Isso pode, ok? E com detalhe, pessoal, a gente vai observar, né, que o juiz, né, pode dividir, e a gente vai já ver isso, né, onde está isso, as custas em 6 parcelas, ok? Você pode pedir na apelação? Pode. Pode sim, pessoal. O artigo 99 permite que você possa fazer, já em sede de apelação, um pedido da gratuidade. Lembrando vocês, o que foi feito, já foi feito. Não volta mais, ok? Outra coisa, pessoal, que acontece muito, né? Como você comprova a sua hipossuficiência, ou a sua insuficiência de recursos, para ser a palavra mais tecnicamente usada? O que é que nós temos feito e visto os juízes deferindo de pronto, né, de imediato? Você junta logo o imposto de renda e as despesas que a pessoa tem. Vamos lá, um caso concreto. Uma médica adentrou na justiça e repletiu a gratuidade da justiça.
o que é que nós fizemos de antemão? Ora, muito simples, juntamos o imposto de renda dela, juntamos o quanto ela recebia do município, ela era empregada só do município, e juntamos as despesas dela, aluguel, era o financiamento da casa, colégio dos 3 filhos, a prestação do veículo dela. Mostramos as despesas que ela não tinha, não sobrava no final do mês com aquilo para custear umas despesas judiciais ou umas custas judiciais. Ao comprovar isso, o juiz, de pronto, já tinha dado isso. Mas uma coisa, ele pode indeferir de pronto? Não. A legislação não permite, lá no artigo 99, o que ele pode fazer? Ele pede um prazo a você para que você comprove, ele te dá um prazo para que você comprove exatamente essa insuficiência de recursos. Lembrando, pessoal, não é que você mora num bairro bom, às vezes acontece isso, o juiz lembra que você mora num bairro bom, tem uma profissão boa, desde que você comprove a sua insuficiência. A gente, aqui eu estou em Fortaleza, eu sei que tem gente de fora, né, que entrou em contato, agradecendo a aula. Aqui em Fortaleza tem um bairro chamado Meireles, que é o bairro de um potencial econômico fortíssimo, né, onde moram pessoas empresários, as pessoas que ganham mais recursos, que é o metro quadrado mais caro, mas ali também tem um pequeno núcleo dele, que é chamado Campo do América, que as pessoas não têm a menor condição de sobrevivência, né? Então a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado, né, de fazer essa comprovação, né? Então é um direito, uma coisa que você tem, ok? Provou a sua insuficiência. Assim também como a empresa, pessoal, comprovou que ela é hipossuficiente ou insuficiência de recursos, ela tem direito a isso. Tem um RESP, que foi tendo o relator Teório Zavascki, aquele que faleceu, né, do STF, que é o de número 839-625 do Rio Grande do Sul. Repetindo, um RESP 839-625 do Rio Grande do Sul, onde ele baliza isso, dizendo, se a empresa comprovar a sua insuficiência de recursos, normalmente as micro, as pequenas empresas, as empresas individuais, a sua capacidade de endividamento é muito grande, né? Vive na conta do laço, né? Então a gente tem que saber disso, né? E acontece o seguinte, pessoal, outra coisa que a gente pergunta, e os honorários? Né? Qual recurso cabível se o juiz nega? Como é que a gente faz isso, né? São algumas coisas que a gente vai já falar. A perícia, quando de um lado tem uma empresa, de outro lado um vulnerável ou uma insuficiência de recursos, né? Como é que a gente faz? Primeiro, pessoal, a gente tem que ver o que está posto lá no artigo 98, no seu parágrafo 2º, que nos diz que a gratuidade, ela também não afasta a responsabilidade de quem foi beneficiário pelas despesas e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Não é dispensável. O que acontece, pessoal? Quando você litiga contra alguém que tem a gratuidade e você tem direito a hipossuficiência, a legislação diz que nos próximos 5 anos a gente tem que ficar alerta para ver se muda de condição a pessoa para que você pleiteie a sua sucumbência. Após os 5 anos do trânsito julgado da sentença, prescreve esse seu direito de você pleitear isso, né? Então, infelizmente, isso é o que diz o parágrafo 3º, né, lá do artigo 98, diz que, infelizmente, é isso mesmo. Mas mesmo assim, pessoal, não tira, porque se no curso do processo comprovasse, é tanto que você pede no início para que haja um pleiteamento, porque você pode, na parte contrária, litigar contra essa pedida de gratuidade, comprovar o inverso. Você, na sua contestação, você abre lá um parêntese, né, e fala dessa preliminar, dele pedir a gratuidade, ou no curso do processo, se ele pedir, você faz uma peça alegando que ele é suficiente. Tem que ter essa gratuidade, tem que ter o contraditório. Mesmo que o juiz defira, você tem direito a isso. Por quê? Porque vai refletir nas despesas processuais e na sucumbência, ok? Então,
não acontece isso. É tanto que também o juiz poderá dividir isso em parcelas. Está onde? No artigo 96, parágrafo 6º. Se você pede, o juiz não defere, e você não tem como comprovar a sua insuficiência, você também poderá pleitear o juízo que ele possa dividir isso em parcelas. Normalmente o juiz divide aqui em 6 parcelas, que há várias jurisprudências a respeito disso, né? Ok? Então, saiba disso que também o juiz, mesmo dando, ele pode dar lá no final do processo. Você comprovou que ele tinha direito a isso, não há nenhum problema. E se o juiz indeferir? Qual é o mecanismo que eu tenho? Ora, o artigo 101 nos fala que é o agravo de instrumento. Eu pago também as despesas do agravo de instrumento se eu estou pedindo a justiça gratuita. Vou entrar com agravo de instrumento. Eu tenho que pagar o agravo? Não, pessoal, não. O agravo vai na gratuidade. Agora, sendo deferido, ok. Não sendo deferido, você vai pagar as custas, né? Então, cuidado que você vai ver se ele é negado ou não para você pagar as custas. Onde é que está isso? Está lá no artigo 101. O artigo 101 do Código de Processo Civil, ele nos dá essa certeza, ok? Então, lembre-se disso. E detalhe, se eu não recolher, extingue-se o processo. Só para a gente observar esse pequeno detalhe, ok? Outras coisas interessantes, pessoal, que a gente pode ver que, por que tudo isso? Porque lembre-se, pessoal, que a presunção da insuficiência, ela é relativa, não é absoluta, porque às vezes você pode mudar de patamar. Então, o que ele faz? O juiz pede para você postular isso, né? E o deferimento, ele também pode ser integral ou irrestrito. Não há problema nenhum, né? Então, você começa a saber disso. E o que é o deferimento parcial? É que no curso, né, você for provado a sua modificação, né, acontece isso também. Ou seja, você no curso do processo provou que a pessoa agora tem condição, ele começa a pagar as custas de processo, ok? Agora, o miserável não. O miserável, infelizmente, ele vai sofrer tudo isso, né? E um detalhe, pessoal, do artigo 95, parágrafo 3º, quando trata, sabe de quê? Da perícia. Quando é que faz que quando você litiga com um miserável, porque acontece também o seguinte, o juiz pode ser que mande você pagar as custas, mas também faça a perícia de graça. Ou ele isenta você das custas e manda você pagar a perícia. Isso pode acontecer também. Ok? Isso é perfeitamente plausível. Só não é plausível quando a pessoa tem assistência gratuita mesmo. É comprovado que ele não tem nenhuma condição. Aí o que é? É o Estado que é responsável por esse pagamento, ok? Outra coisa que é duvidoso, pessoal, é quando você tem honorários sucumbenciais para receber. Aí a gente sabe, né, que o devedor responde, está lá no artigo 591, por todo o cumprimento das obrigações. O 789 fala que o devedor responde pelos seus bens presentes e futuros para o cumprimento da sua obrigação. Também você pode pleitear a sucumbência, se ele recebe aluguel, se ele recebe algum tipo de renda, aí você pode pleitear em cima disso, sem nenhum problema, pessoal. E como eu já disse de novo a vocês, pleiteou contra alguém que não tem dinheiro suficiente, você espera 5 anos, senão, infelizmente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso. Então, na perícia, sabe, você pode, do miserável, né, o Estado arca. Agora, acontece muito que você pode estar com a pessoa e você precisa da perícia, então você vai se dispor disso, ok? Pessoal, essa é mais ou menos a gratuidade, logicamente que aqui não encerra, a gente também não pode estender muita aula, mas esses são alguns dados do que acontece nos nossos processos, algumas perguntas que são feitas. Então, você já sabe, existe a assistência judiciária para aquele que não precisa, que precisa de ajuda do Estado. Existe a insuficiência de recursos 98 para aquele que não pode pagar despesas.
você comprova. Indeferido cabe agravo de instrumento, sabendo que você pode pedir em todas as fases do processo, até na sentença, não apelação, mas ela não retroage. Lembrando disso, pessoal. Você pode pedir em qualquer fase, sim, mas não retroage. É sempre bom você pedir no início, mas nada obsta de você pedir depois da sentença, na fase de apelação, ok? O mecanismo que você tem para se proteger disso é o agravo de instrumento. Também você não paga se você está pleiteando a gratuidade, tá certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato que nós estamos a postos com vocês. Eu quero agradecer, até a próxima.